Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. Sobre o falecimento de um operário nas obras do Campus Glória, a UFO lamenta a fatalidade e se solidariza com os familiares e amigos do operário. A Universidade Federal de Uberlândia esclarece que todo edital de licitação de obras publicado pela instituição exige que a empresa concorrente seja responsável pela disponibilização de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham nas dependências da universidade. Esses equipamentos constam, inclusive, na planilha de orçamento elaborada pela universidade. A UF também contrata um engenheiro para fiscalizar as obras e um técnico de edificações que segue as orientações de um técnico de segurança do trabalho a respeito do que deve ser observado em cada obra. E Uberlândia não para de crescer e junto ao crescimento populacional vem também o aumento da frota de carros. De acordo com uma pesquisa divulgada no site da Secretaria de Trânsito e Transportes da cidade, o número de veículos flutuantes em Uberlândia já passa de 400 mil. Victor Hugo comprou um veículo de segunda mão no ano passado. Ele trocou o ônibus pelo automóvel próprio, um investimento que, segundo o assistente de comunicação, valeu a pena. Foi bom porque foi na época que eu estava alterando meus horários de trabalho, então ia ficar muito corrido, porque depois tem faculdade. Então ele acabou sendo me salvando mesmo, né? Porque agora eu posso fazer todas as minhas rotinas com mais tranquilidade e mais praticidade também. Assim como Victor Hugo, nos últimos anos, muitos moradores de Uberlândia compraram ou trocaram veículos. Segundo o gerente dessa concessionária, vários fatores movimentaram as vendas neste mercado. Nós estamos vivendo nos últimos anos um fortalecimento de renda, principalmente da ascensão das classes CD, né, que tem mais poder de compra. Hoje, antigamente o pessoal vinha trabalhar de bicicleta, hoje todo mundo tem uma moto, tem um carro, então houve um fortalecimento das rendas. Com poder de compra maior, o carro deixou de ser item de luxo e nas ruas uma grande quantidade de veículos em circulação faz com que o trânsito fique lento, engarrafado e confuso como nesta cena. Avenidas como a Rondon Pacheco, que recebe um grande fluxo de veículos, passa a maior parte do dia bem movimentada. Outro gargalo é o centro da cidade. Quem precisa enfrentar o trânsito na região central de Uberlândia reclama. Tá caótico, tá difícil de andar. Tá meio bagunçado, muito bagunçado, neguinho dá a seta pra virar. Todo dia tá ruim, tem certos pontos que se não for revisado logo, Uberlândia vai virar um caos. Uberlândia tem hoje a segunda maior frota de veículos do estado, fica atrás apenas de Belo Horizonte, a capital. A cidade possui uma frota flutuante de 450 mil veículos. Há 9 anos não passava da metade dessa quantidade. Esses números, nós temos uma fonte que é o Denatran e a própria Secretaria da Fazenda, que é a Receita Estadual do Estado de Minas. Haja vista, nós temos aqui, por exemplo, em 2001, nós temos uma frota registrada em torno de 161 mil veículos. 2005, uma frota de 199 mil veículos. 2009, uma frota de 279 mil veículos. E a gente chega, por exemplo, em 2013, 2014, uma frota registrada oficialmente em torno de 384 mil veículos. A frota flutuante, que Uberlândia é uma cidade turística, uma cidade de negócio, que ela chega em torno de 450 mil veículos. Pesquisas como esta são importantes para traçar ações para a melhoria do trânsito na cidade. A partir dos números, nós fazemos as nossas programações, o nosso cronograma e o nosso planejamento de ações. Até haja visto, hoje nós fechamos 2013, nós tivemos um resultado das notificações, as infrações que tiveram uma incidência maior, e de acordo com os números, nós tivemos uma incidência maior no número de infrações por utilização do celular na condução de veículo automotor, bem como também a não utilização do cinto de segurança. Ação que não depende apenas do poder público, mas também da conscientização dos motoristas. Nós temos que ter paciência, temos que ter consciência, respeitar as normas de trânsito, saber compartilhar o espaço público, né? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa utiliza a via pública assim como competição, e não é dessa forma. Nós temos que respeitar as normas de trânsito, respeitar a regulamentação, fazer uma direção defensiva, porque todos os condutores de veículos, a partir do momento que ele tem essa consciência, que ele respeita as normas de trânsito, passa uma direção defensiva, ele é parte integrante do trânsito. Então é um conjunto para a gente melhorar o trânsito, ter qualidade de vida, e com essas ações, efetivamente, Secretaria de Trânsito, Administração, condutores, pedestres, a gente fazer com que diminua o número de acidentes. Isso é o mais importante.
Veja como fica o tempo para esta quarta-feira. Em Minas Gerais, a semana começa com sol em todas as regiões e não há previsão de chuva. Em Uberlândia, dia ensolarado pela manhã, à tarde, tempo quente e não deve chover. A mínima prevista 18 graus e a máxima 32. Veja o tempo em outras cidades do estado. Sol e aumento de nuvens em Patrocínio. Há previsão de chuva a qualquer momento, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Sol e aumento de nuvens em Iturama, pode chover a qualquer momento, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Prata, tempo quente pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 e máxima de 35 graus. Tempo quente em Ituiutaba, a temperatura varia entre 22 e 35 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. É já já. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Rola muito. Fala aí, elefante. Você que tem memória melhor do que a minha. Usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. Na empolgação rola de tudo. Só não rola ficar na dúvida. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações 3239-4449. O uso do simulador, que é uma determinação do CONTRAN para as aulas de direção, não está sendo cobrado pelo DETRAN de Minas Gerais. É que muitos centros de formação de condutores não conseguiram comprar o equipamento que demora em média 4 meses para ser entregue. E entre os alunos, o treinamento feito pelo simulador divide opiniões. Marcos está aprendendo a dirigir e não fez aulas no simulador. O estudante disse que não sentiu falta do equipamento. Creio eu que não tem necessidade não, até porque aumenta o preço das aulas, é uma coisa que não vai ser necessária não. O simulador eu vejo assim que vai ajudar o aluno a ter mais ou menos uma noção do que ele vai enfrentar lá na rua, na aula prática. Mas a aula prática é mais essencial. Um mês depois em que o uso do simulador nas aulas de direção em todo o país passou a ser obrigatório, o DETRAN de Minas ainda não exige o aparelho nos centros de formação de condutores. Isso porque ele está em falta no mercado. Além de custar R$40 mil, muitas autoescolas também não conseguiram adaptar o espaço para recebê-lo. O centro de formação tem que ter uma sala de 15 metros quadrados para se colocar o simulador. E ninguém providenciou nada até agora. Então deixaram tudo para a última hora. E realmente é complicado. O Brasil todo para comprar o simulador no mesmo instante. Tanto o FENEALTO, que é a Federação Nacional, como o Sindicato de Minas Gerais, pediu uma prorrogação desse prazo. Eles pedem a prorrogação do prazo de 1 ano para entrada em vigor da resolução. Ainda não há uma data para que o equipamento seja exigido no estado. Neste centro de formação em Belo Horizonte, 2 aparelhos foram comprados no ano passado. Apesar da demora na entrega, a gerente preferiu seguir a resolução. O prazo hoje mínimo que um fabricante pede para entrega desse equipamento é de 3 a 4 meses. Ana Cecília vê no simulador a possibilidade de estar mais segura ao ir para as ruas para as aulas práticas.
Quando você entra para uma autoescola, a premissa é que você nunca entrou num carro antes para dirigir. Então, o simulador, ele te dá maior segurança quando você tiver suas aulas de direção na rua. A UFO lançou este mês o Anuário 2013. São 194 páginas com diversas informações sobre a estrutura organizacional e os indicadores relativos a diversos temas relacionados à universidade. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com José Francisco Ribeiro, que é pró-reitor de Planejamento e Administração. José Francisco, mais uma vez, muito obrigado. Quer dizer que agora, em fevereiro, já está aqui o anuário prontinho para ser consultado. A primeira coisa que eu quero saber, e para os nossos telespectadores também se informarem, o que é um anuário como esse? Boa noite, Celso. Boa noite aos nossos telespectadores. O anuário, na verdade, é uma coletânea de dados, de informações, estatísticas, etc., de vários anos, né? E que ele a cada ano é atualizado, ele é melhorado, ele é enriquecido com informações, com detalhes, e que serve para nortear, né, para informar, para planejar a própria instituição e também, obviamente, para, numa perspectiva de transparência com a sociedade, para dar conta à sociedade do que aquilo que é feito, realizado, produzido no interior da instituição. Bom, como eu já disse no início, são 194 páginas, a gente está aqui com ele, eu vou pedir para o nosso cinegrafista fechar um pouquinho para mostrar a capa do anuário, né? Que tipo de informação tem aqui, Zé Francisco? Todas as informações que nós achamos relevantes. Então, nós tratamos, num primeiro momento, no anuário, por exemplo, do orçamento da UFO. Quer dizer, como é que foi o orçamento em 2013, quanto que nós recebemos do governo federal, quanto que nós executamos no ano de 2013. Então, isso é tratado nas páginas iniciais, né? Depois nós falamos da graduação, depois nós falamos da pesquisa, falamos da extensão, né? Falamos dos alunos que são atendidos, o número de bolsistas, da produção intelectual, da produção científica. Então, os dados mais relevantes do hospital, de clínicas também, né? Não apenas da UFO, estão presentes nesse documento aí, que está disponibilizado para a sociedade como um todo. Eu estou cheio de material na mão, vou mostrando assim que possível. Agora eu tenho aqui uma versão menor, um folder. Esse folder é o quê? Um resumo do anuário? Como é que é isso? Esse é um catálogo, né? Quer dizer, menor, como você bem falou, quer dizer, que trata aí os principais indicadores, os principais números da instituição, e que também foi produzido por nós na Proplad e disponibilizado aí para a nossa comunidade como um todo. Além do anuário, esse maior, né, com análises sobre os nossos números aí. E aqui eu tenho um CD também, um CD, um DVD, como é que é essa versão aqui? Ele é um CD, que na verdade é a versão digital do anuário, né? Porque às vezes isso aí nós encaminhamos para a imprensa, para outros órgãos do governo, né? Ao Tribunal de Contas da União. Então nós temos uma versão digital desse documento, que o tráfego dessa informação, obviamente, sob o ponto de vista digital, é muito mais fácil, eu acho. Quer dizer, tem informação, muita informação do ano passado da Universidade Federal de Uberlândia, e eu gostaria de saber o seguinte: o que fazer para ter acesso a essas 3 versões? É possível as pessoas adquirirem, os alunos, os pesquisadores, enfim? Nós temos, esse anuário está disponibilizado na sua forma digital, na página da Proplad, quer dizer, quem aí na página da Universidade Federal de Uberlândia, procurar lá a página da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, que vai encontrar ele na sua forma digital. Se alguém precisar de informações, detalhes, discussões sobre isso, é só buscar na reitoria. Nós estamos no prédio da reitoria, no Santa Mônica, e nós disponibilizaremos com o maior prazer esse material para a nossa comunidade, porque é interesse nosso e é responsabilidade nossa, né, oferecer à sociedade, como eu já disse lá atrás, informações sobre o que temos feito dos recursos públicos que são injetados em Uberlândia, por exemplo, na nossa universidade. Quer dizer, isso aqui é o resumo de uma transparência que deve existir dentro da universidade. É o que nós buscamos, né, é o que nós temos o compromisso e a obrigação de fazer em relação a isso aí. E é interessante, quer dizer, para os estudiosos compreenderem como é que tem crescido, como é que tem evoluído. É o registro histórico, né? Daqui 10, 20, 30 anos, quer dizer, nós temos uma evolução histórica, né? Do como que foram as transformações mais importantes nessa universidade, quais são as políticas mais importantes que o governo fez em uma determinada época, né? Quais são as fragilidades que aconteceram, porque aí nós temos informações curso a curso, então é possível se acompanhar um determinado curso, né? Como é que ele evoluiu ao longo do tempo, qual que é a demanda
com que a sociedade buscou ingressar nesse curso, relação candidato-vaga, as diferentes formas de ingresso na própria instituição. Quer dizer, quantos alunos nós recebemos pelo vestibular tradicional, quantos nós recebemos pelo SISU, como é que estão as nossas evasões. É possível fazer essa análise das evasões. A partir de um dado momento, nós começamos a receber alunos, por exemplo, do ensino público, etc. Que impacto teve isso aí nas evasões dentro do curso? Então, os números estão aí, servem aos especialistas, aos estudiosos, para produzirem, né, pensamentos, reflexões nos seus trabalhos e assim por diante. Então, eu acho que é um trabalho bastante rico, né, que nós oferecemos aí para a sociedade, para a comunidade como um todo. Quer dizer, todo o material está aqui, basta você agora querer fazer sua pesquisa, querer saber um pouco mais do que a UF tem feito, do que ela fez em 2013. José Francisco, muito obrigado mais uma vez pela participação e você sabe, pode contar com a gente aqui da TV Universitária para divulgar todo o trabalho que vocês realizam. Muito obrigado. Obrigado, Kelso, obrigado, boa noite aos telespectadores. Nós estamos lá na Proplad, à disposição da comunidade como um todo para oferecer todas as informações que se acharem relevantes ou necessárias. Muito obrigado. Boa noite, Francisco. Em março, a Citran vai realizar o maior leilão de toda a história dela. São cerca de 900 carros que serão leiloados e a novidade deste ano é que esses leilões vão acontecer de 2 em 2 meses. No próximo mês, entre os dias 14 e 15 de março, o Citran realiza um leilão de veículos apreendidos e que estão no pátio de guarda e recolhimento da cidade. Uma oportunidade para quem deseja adquirir automóveis recuperáveis e sucatas. Que é aquele que a partir do momento que é comprado, ele vai ser usado apenas para retirar a peça, não pode voltar à circulação. E tem os veículos recuperáveis também, que obviamente não são maioria, mas em boa quantidade. Esses, o proprietário que adquirir esse bem pode reformá-lo e voltar com ele à circulação. Vale lembrar que as pendências e dívidas do último dono do veículo são anuladas. Após efetivada a compra, para retirar o veículo, é necessário apenas pagar algumas taxas. A partir do momento que ele é arrematado, ele sai sem nenhuma dívida antes da batida do martelo. A gente costuma falar assim para explicar melhor. Se for no caso de veículo recuperável, aí sim a pessoa que adquiriu o bem, ele tem a despesa do IPVA proporcional, mais as taxas, e também o seguro obrigatório de 2 meses. De 2 anos, do ano anterior e do ano vigente, para poder voltar com esse veículo em circulação. Ao todo, são 913 carros e motocicletas colocados à disposição no pregão. A meta é realizar um leilão a cada 2 meses. Pelo menos até o final de 2014. Dessa forma tem esse em março, depois vai ter em maio, julho, setembro e novembro, mais 4 leilões, sempre com a média de 850 a 900 veículos. Ricardo participa dos leilões desde 2011. Para ele, essa é uma boa oportunidade de adquirir peças de carros que podem ser reaproveitadas. A gente procura motor, molas, suspensão, bancos, acessórios em geral. Quem deseja conhecer os veículos antes do leilão pode visitar nos dias 12 e 13 de março o pátio que fica na BR-365, quilômetro 612, sentido a Patrocínio. Para sucatas, o lance inicial é de R$10 e para os transportes recuperáveis, o valor inicial varia de R$7 a R$10 mil. E agora é hora de conferir as vagas de emprego oferecidas pelo CEPER de Uberlândia no nosso mercado de trabalho. Oportunidade de trabalho para auxiliar de produção. São 205 vagas disponíveis. Salário de R$ 724 a R$ 1.100. Não é preciso ter experiência. Vagas para operador de caixa. Salário de R$ 900 mais benefícios. Não é necessário ter experiência. Vagas para serviços gerais. O mercado de trabalho disponibiliza 154 vagas com salário de R$ 900. O candidato precisa ter ensino fundamental completo. E vaga para mecânico, salário de R$ 1.700 mais benefícios. É necessário ter experiência comprovada. Estas e outras vagas estão disponíveis no Cine de Uberlândia, que está localizado em frente à Praça do Balvilela, número 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231-4433.
E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais TVU Notícias para você. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. Meu avô, para mim, era como se fosse meu segundo pai. As pessoas têm que se preocupar muito com a dengue, porque é uma doença muito grave que pode matar. Não é difícil combater a dengue. Basta tirar uns minutos por semana e você já está protegendo a sua casa. Eu também tive dengue, fiquei muito mal. Meu avô, para mim, era meu herói. E perder ele realmente foi um choque. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte Intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã: às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são 12h30, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Rádio Peão. Quem nunca ouviu falar nisso? Aqueles comentáriozinhos feitos nos corredores das empresas, mas saiba que estas conversas informais podem acabar servindo de prova na Justiça do Trabalho. Quem não resiste a um bom bate-papo na hora do trabalho? Conversa vai, conversa vem e não tem jeito. O assunto acaba sendo a empresa. E é justamente a fofoca que assombra a maioria dos chefes. Evitar que determinada informação se espalhe é praticamente impossível. Em um caso julgado pela Justiça do Trabalho Mineira, por exemplo, comentários que circulavam pela empresa foram usados como prova a favor de um funcionário. Ele foi indenizado depois de sofrer discriminação por ser portador do vírus da hepatite C. Essa empresa ela descuidou, efetivamente daquilo que ela tinha como objetivo, que era a dispensa daquela pessoa, porque ela deixou vazar a informação. Manter um ambiente de trabalho com qualidade saudável é muito importante. Porque é óbvio que os colegas se comunicam durante os intervalos, na hora da chegada, às vezes no meio de transporte que vai levar ou que vai voltar. Então, eu acho que o empregador tem que ter muito cuidado, com aquilo que com as atitudes que ele pretende tomar e sempre preocupado mesmo em preservar o trabalhador. Porque uma insatisfação, a partir de uma decisão como essa, pode gerar uma insatisfação geral. E os outros trabalhadores vão ficar inseguros, pode cair na produtividade. Então, as consequências, elas produzem um efeito quase que cascata. Mas o que pouca gente sabe é que essa comunicação informal pode ser usada a favor da organização. Desde a Escola de Relações Humanas, lá na década de 30, já percebeu-se a importância de boas relações informais dentro da organização para a própria produtividade. Então, se relacionar com os outros no ambiente organizacional é importante porque gera maior motivação, maior satisfação do indivíduo e isso automaticamente tem impactos também na própria produtividade. A comunicação interna também é uma ferramenta importante para manter a relação de transparência nas empresas. Neste hospital oftalmológico existe um planejamento estratégico para que o funcionário esteja sempre bem informado. O mural é atualizado constantemente, a intranet também. Por meio de um comunicado, os trabalhadores têm acesso à palavra do administrador
E não é só isso. Além disso, a gente tem essa reunião, em formato de reunião mesmo, entre os gestores, a gente distribui todas as pautas de tudo que está acontecendo no hospital, evitando fofoca mesmo, e orientação é que esses gestores repassem para os outros funcionários o que está sendo discutido, né, em nível estratégico. Renata é auxiliar de oftalmologia no hospital. Ela conta que tem muitos amigos no trabalho. E para evitar que a fofoca atrapalhe o rendimento profissional, ela dá a dica. Se você escuta uma fofoca aqui, você não repassa, você se pede a sua opinião. Não, eu prefiro não opinar, eu não sei. E o que eu escuto, eu prefiro guardar para mim, porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, se você repassar, isso pode gerar uma polêmica muito grande. É preferível ficar neutra. Integrantes brasileiros do Greenpeace, organização global voltada para a proteção do meio ambiente, estiveram em Uberlândia para conhecer o sistema de energia solar adotado por uma escola aqui da cidade, a fim de divulgar e incentivar novas instalações semelhantes no país inteiro. Em Uberlândia, uma escola é considerada como a primeira no país a desenvolver um projeto que utiliza a energia solar. O gestor da instituição conta como nasceu a ideia. A ideia do projeto surgiu há menos de um ano, quando fomos procurados pelo Gustavo, que é o responsável pela instalação desse projeto aqui, com a ideia da instalação de 50 telhados em Uberlândia. Esse era o nome do projeto dado por ele, né, de 50 telhados, que era para poder fazer uma divulgação dessa energia fotovoltaica aqui na nossa cidade. Na prática, o projeto funciona de maneira simples. É realmente fazer a conversão da energia elétrica, a conversão da energia solar em energia elétrica. E nós acreditamos, dentro das crenças da instituição, da necessidade de trabalharmos com fontes renováveis de energia, que era fundamental nós estarmos inseridos dentro desse projeto. Sandra é uma das idealizadoras. Para ela, a ideia ajuda na educação ambiental dos alunos e influencia na escolha da área profissional. Tudo que a escola faz, os nossos alunos podem participar de forma efetivamente prática. Então, se nós íamos usar essas células para captar energia, por que não abrir para aqueles que tinham interesse em engenharia elétrica, engenharia ambiental, em geografia ou outras profissões que tinham esse perfil e essa tangente? Então, por isso a gente proporcionou aos meninos todo o acompanhamento do projeto, instalação e as outras coisas, o que é muito importante para eles. Um jeito diferente de produzir energia e cuidar do meio ambiente. Este especialista explica a importância de utilizar a energia solar, que também é conhecido como fotovoltaica. A matriz energética do Brasil, basicamente, ela é hidrelétrica, certo? É importante, certo? Inclusive porque se a gente for comparar, por exemplo, com energias fósseis, né, ele teoricamente teria um impacto um pouco menor, ambientalmente falando. Mas se a gente for pensar em termos fotovoltaicos, a gente na verdade está pegando a energia na raiz dela, né? Certo? Porque a energia hidrelétrica, no fundo, é uma energia solar, certo? Porque ele vem aí da evaporação da água, do ciclo hidrológico, né? Certo? Então, se a gente considera o ciclo como um todo, a gente sempre tem perdas aí no caminho. A energia solar direta, né, a fotovoltaica, vamos dizer assim, que é quase tirar a energia direta do sol. Para o engenheiro ambiental, é interessante que as escolas realizem projetos que ajudam a conscientizar os alunos sobre os benefícios da energia solar. E essa questão de instalação em escolas, né, é uma ideia realmente muito interessante, porque já aproxima o aluno, né, aproxima desde cedo essa noção de que a energia não é só tirar a energia da tomada, né? Você tem essa questão de como que produz, né? Que existem formas diferentes de produção. Essa questão também posterior até antes disso, né? A questão de como que você usa ela, né? Quanto que você usa dela, o custo dela, né? Não só essa questão do custo econômico, mas também o custo ambiental dessa produção, né? E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, quarta-feira, a gente volta às 6h30 da noite. Obrigado pela companhia, pela audiência. Ótima noite. Até lá.